querida Ana Vargas para termos a segunda parte de sua palestra, cujo tema é Acolhimento e Atendimento Magnético aos portadores de TEA e familiares. Bom, todo mundo desperto com café, né? Então vamos seguir aqui, gente. Bom, o que eu trago para vocês nesse segundo momento, tá? É o nosso atual modo de atendimento na Sociedade de Vida, que se servir para vocês, né, para as instituições em que vocês trabalham, copiem à vontade. A gente não cobra direito autoral, tá? Podem copiar à vontade, inclusive esse material que eu vou deixar aqui com o pessoal da Além também está disponível, tá bem? Adaptem as realidades de vocês, tá? Não tomem isso que eu vou mostrar como se fosse um modelo e único a ser feito, tá? Mas é como nós fomos, ao longo desses 22 anos, construindo esse trabalho que começou com um para ter hoje dezenas, tá? Então, a primeira coisa, né? Feita todo esse trabalho que a gente conversou antes, que é a nossa preparação interior de entender a realidade do outro, né, que foi o que eu trabalhei com vocês naquele primeiro horário, da gente saber dessa realidade que envolve a pessoa que nós vamos acolher, que às vezes nem ela própria tem isso muito consciente, como eu falei, tá? Para que ela vai ser encaminhada? Bom, ela chegou ali na porta, falou qual era o problema, e então a gente já tem uma visão da situação prévia, né, pela experiência que a gente compartilhou com vocês antes. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser encaminhada para uma entrevista, tá? Nessa entrevista, a gente vai definir questões importantes, e a gente colocou ali, né? Aquilo que é importante para vocês também, não só o nosso modelo. O que nós colocamos no nosso modelo, né? A gente procura saber o máximo de informações possíveis a respeito da criança e da rotina da família. Há informações do tipo, essa criança tem alguma alergia? Como é que é o comportamento dela, né? Narra a história dela, nós precisamos ouvir. Não são histórias curtas. Então nós precisamos de não ter pressa, de deixar falar, e nós precisamos que essa entrevista também tenha privacidade, né? Entre a pessoa que está acolhendo, que está entrevistando, e a família que está sendo entrevistada, aquele pai, aquela mãe, aquela avó, aquela madrinha, aquela tia que está levando a criança. Tá bem? Por que a gente precisa dessas informações prévias? Porque isso vai nos ajudar no acolhimento e no atendimento daquela criança. Então, por exemplo, saber que uma criança não pode com som alto ajuda todo o grupo a funcionar para que aquela criança não se desarmonize. Então, a pessoa que se responsabilizar por aquela criança já vai saber, olha, onde houver um som muito alto, onde alguém estiver trabalhando com música com outra criança, tu não chega perto. Leva para um outro espaço, aonde não causa esse problema. Olha, essa a função que eu falei do quebra-cabeça. Isso é para tudo, tá? Os materiais extras que a gente pode usar, sempre completos, inteiros. Muitas pessoas nos doam muito brinquedo. Até o pessoal no sábado me disse assim, Ana, como tem brinquedo nessa sociedade espírita? Eu nunca vi tanto brinquedo numa sociedade espírita como tem aqui. Eu digo, sim, aqui tem muito brinquedo, porque as pessoas nos doam muito brinquedo. Não foi assim que começou. Tá? Mas esses brinquedos têm que ser em bom estado. Tá? Não há nenhum problema que sejam usados, mas que sejam inteiros, que estejam funcionando. Certo? Então, essas informações específicas, elas vão nos ajudar a entender, né? Se tem alguma alergia alimentar, ou alguma alergia a alguma coisa. Enfim, tudo que a gente puder saber, né, sobre essa criança, sobre essa família, é interessante, tá? Então, eu posso depois passar para vocês o nosso modelo de entrevistas, para quem se interessar, né, de questionário, mas vocês criem aquilo que é importante para vocês ou simplesmente conversem e anotem essas informações.
tá? Precisa ter um formulário, mas ter essa anotação, ter um registro, né, das condições dessa criança, das condições dessa família, para que sejam atendidos, tá bem? E nenhum mistério, né? Entrevista é conversa, acho que todo mundo sabe, né? Nenhum mistério nisso. Além dessa etapa, qual é a seguinte? A seguinte é que funciona o nosso trabalho assim, a pessoa chegou, faz a entrevista, se houver vaga, ela já começa no atendimento, senão ela fica aguardando que a gente chame. Aí ela já não faz a entrevista, a gente só deixa o nome, fica numa fila de espera, conforme a gente tem condições, vai chamando, porque esse é um atendimento que não tem alta. As vagas que abrem é ou porque alguém se mudou da cidade, ou porque houve algum problema e essa família, né, por algum motivo, deixou de frequentar, mas a grande maioria das vezes é por questão de mudança da cidade. Então, essas vagas só aumentam quando a gente aumenta o efetivo de colaboradores. Quando eu coloco mais magnetizadores, mais cuidadores na equipe, abre vaga para mais crianças. Tá? Fez a entrevista, como é que funciona a rotina do atendimento? Essa criança chega, então, para o trabalho, a família, né? A família vai participar de uma reunião fechada, só com os pais e 2 coordenadoras da sociedade, os magnetizadores que vão atender a esses pais. Eu chamo assim essa reunião, e está ali uma imagenzinha, né, das 1001 Noites, e ela é semelhante às 1001 Noites. Vocês conhecem o livro As 1001 Noites? A gente conhece as historinhas infantis, né, na maioria das vezes, os livrinhos, a história do Aladim e outras, né? Mas a história das 1001 Noites é muito, muito interessante. E é a nossa metodologia nesse trabalho. As 1001 Noites é a história de Sherazade. Sherazade era a filha de um vizir, né, no reino lá que eu não recordo o nome, na história, no Oriente Médio, em que aconteceu que o líder, né, o emir, o sheik, o rei, para nós entendermos, né, a hierarquia daquela comunidade, daquele país, ele foi traído pela esposa, pela rainha. E para que eles tenham, né, o cargo de chefe validado, eles precisam ser casados. E após a traição da rainha, esse cara ficou muito, mas muito afetado. Ele ficou muito revoltado, ele ficou muito ressentido, ele ficou muito magoado, ele ficou muito enfurecido, mas ele precisava se casar de novo. E ele não confiava em novamente amar uma mulher e viver com ela. Então, o que ele fez? Ele precisava ser casado. Todas as noites, ou todos os dias, melhor dizendo, ele escolhia uma virgem do reino para ser a esposa dele. Só que esse casamento durava um dia e uma noite, porque na manhã seguinte ela era assassinada. E aí, então, no dia seguinte ele casava com outra, passava a noite com ela, etc. E na manhã ela matava ela, o carrasco vinha, tirava do quarto, degolava, acabou a história, vem outra. Até que a Sherazade se incomoda com isso, sendo a filha do vizir, que seria o equivalente a um primeiro-ministro, né? Era uma moça muito bela, muito culta, e ela diz para o pai dela, acabou essa história, a próxima noiva sou eu. Eu não suporto mais ver tantas jovens morrendo, isto vai acabar agora. E quem vai casar com o fulano sou eu. E o pai dela diz, mas minha filha, ele vai te matar, não faz isso, não sei o quê, parará, parará. E ela diz, não, eu vou casar com ele. E isso vai parar. E qual foi a estratégia, né, que a mente feminina dela, ardilosa, estabeleceu? Ela estabeleceu a seguinte situação, ela passou por todos os rituais, igual todas as outras jovens, passou a noite com ele,
E durante a madrugada, né, ela começou a conversar com ele. E a contar histórias. E as histórias que ela escolheu, que constam então das 1001 Noites, eram histórias que eram de acordo com o estudo que ela havia feito dele e do comportamento dele, antes de dizer para o pai dela que ela era a próxima noiva e que a história ia parar ali com ela. Ela fez todo um mapeamento do comportamento dele e começou a contar histórias. E cada uma dessas histórias tem um efeito de um espelho, que refletiam os sentimentos, as ideias, as virtudes, os vícios, as manias que ela tinha observado no comportamento dele. Então ela criou histórias, e cada noite ela falava de uma. Então ela começou e contou uma história para ele, né? Depois da primeira noite que passaram juntos, durante a madrugada ela começa a contar a história. Conta a história e ele se sente bem. Ele se sente identificado com a história, com o sentimento que está envolvido naquela história, com como se desenvolve, como o personagem lida com aquele sentimento e resolve aquilo. E esse é o papel da literatura na nossa vida, né? É a gente se identificar com alguma coisa e essa experiência trabalhar o nosso interior também. E ela foi muito sagaz em fazer isso. Ela criou as histórias para que atendessem a cada uma das coisas que ela tinha observado nele. E aí ele pede para ela, você conhece outra história? Só que ela já tinha feito tudo de caso pensado com o olho no relógio. E ela começou a história quando estava amanhecendo. E quando o carrasco bateu na porta, ela estava no meio da história. E aí, quando chegou o carrasco que iria degolá-la, ela disse para ele, eu tenho que ir, eu preciso morrer, você vai mandar me matar, e eu tenho que ir embora. E se despede do cara. E ele diz, não, eu preciso saber o fim da história. Porque ele estava mexido com a história contada até a metade. Eu preciso saber o fim da história. Então nós vamos fazer assim. Você vai ficar presa. E o carrasco vai ser o teu carcereiro. Nenhum homem vai passar aqui perto. E você vai ficar presa aqui. E amanhã, à noite, eu volto. E você me conta a história. Pode ser? Pode ser. Ela já tinha pensado isso, né? A cabeça feminina vai um passo adiante. Ela já tinha pensado isso. Ela disse, não, pode ser. A ideia era dele, mas quem tinha pensado era ela. E ela referenda, não, é isso mesmo. Pode ser. E aí, então, ela faz isso por 1001 noites. Até que, ao final das 1001 noites, ele é uma pessoa transformada. Pelos diálogos que manteve com ela e que resolveram e pacificaram aquela situação toda de ressentimentos e mágoas e coisas que ele carregava. E é isso que a gente encontra no livro As 1001 Noites, que na verdade são 2 volumes de 700 páginas cada um. Tá? Isso é sabedoria do Oriente Médio, é literatura de lá. E é essa filosofia que a gente tem nesse trabalho com os pais, com os familiares. Não é de ensinar doutrina espírita, não é de ensinar evangelho, mas é de escolher temas que falem com aquilo que a gente conversou no primeiro horário, que falem com aquelas ideias, com aqueles sentimentos, sem dizer, não, agora nós vamos trabalhar a tristeza de vocês, porque isso é muito duro. Né? Então, a gente escolhe assuntos que vão tratar de comportamentos, mensagens, histórias, e elas vão sendo, né, nesse sentido. Às vezes, não vão se repetir, não vão bater sempre na aceitação, por exemplo. Mas, assim, olha, esse mês a gente escolhe um assunto que fala sobre aceitação. Daqui 3 meses a gente volta nele. Nesse meio tempo a gente pode falar sobre outros assuntos, e inclusive sobre alguns assuntos que também não tenham relação nenhuma com esses sentimentos que a gente abordou lá no início.
mas que deem também um espaço de relaxamento, de descanso. Entenderam? É essa a proposta desse trabalho com os pais antes da magnetização. Isso é feito em grupo, certo? Depois disso, eles são, né, atendidos, cada um, né, o atendimento magnético. Na maior parte das vezes existe um dispêndio de energia muito grande, né, então eles demandam muito de magnetismo, muito de fluido vital. Eles também têm situações específicas de doenças próprias que têm que ser tratadas e são, né? Tem muitas situações de ansiedade, de depressão, então esses atendimentos enfocam também isso, tá? Mas aí eles vão ser atendidos pela equipe de magnetismo que trabalha com eles dentro das necessidades deles, como é o trabalho do magnetismo, que acho que é a maioria que conhece. Todos aqui são magnetizadores? Então, entendem o que eu estou falando. Certo? Bom, e o manejo da criança? O manejo da criança é feito no mesmo horário, tá? Então, a família está numa sala fazendo esse trabalho que eu descrevi e a criança está com o seu magnetizador nos demais espaços da sociedade. Porque literalmente é assim que funciona. Tá? Nós temos salas para trabalhar com eles, mas a gente sabe que o trabalho e o nosso jardim é o maior espaço de trabalho que a gente tem com eles. Porque o verde ajuda muito, e vocês aqui na Além têm isso, né? Vocês também podem utilizar esse espaço. Né? Então, isso ajuda muito. Né? Pessoas com ansiedade, há até estudos que mostram que 20 minutos em contato com a natureza reduz significativamente os estados de ansiedade. Né? Então, vocês imaginem magnetizar alguém em contato com a natureza. Potencializa isso, que é um efeito natural, muito mais. Tá? Então, os recursos que a gente vai ter nesse manejo com a criança são internos, que são aqueles que eu falei, os mesmos que a gente trabalhou para quando estivesse com a família. Nós precisamos entender quando nós estamos com um autista. Eu tinha pensado em virar essa blusa do avesso, mas eu me perdi na conversa com a Terezinha. Que era justamente para que vocês se sentissem de alguma forma incomodados com a minha presença. E por estar algo diferente em mim. Porque a primeira coisa que nós, como magnetizadores, precisamos desenvolver em termos de recurso interno é o nosso olhar. Como eu recebo essa pessoa? Então, se a minha aparência trouxesse alguma forma de incômodo para vocês, e vocês pensem assim, ó, no sábado passado, quando eu trabalhei com esses dois grupos lá em Pelotas, eu e a Ximene, que trabalhamos com eles, combinamos. Ela veio com a roupa toda virada, e eu, como estava envolvida com o pessoal de São Paulo, que tinha chegado na quinta-feira, me esqueci que nós tínhamos combinado isso. Quando eu olhei para ela, eu disse, esqueci que eu tinha combinado contigo de nós termos um traje apropriado. Mas não tem problema. Tirei os tênis, fiquei com um sapato de uma outra pessoa e o outro pé descalço. E o pessoal ficava me olhando assim, mas ninguém falava nada, né? O que deu na Ana? Como assim ela está recebendo todo mundo desse jeito, assim? De pé descalço, um sapato que não tem nada a ver. De vez em quando larga um chinelo para um canto e outro. Até que eu perguntei para eles, vocês estão incomodados com alguma coisa? Aí alguém disse assim, eu estou doida para te perguntar, porque desde que eu sentei aqui, tu começou a falar, eu quero saber por quê, o que aconteceu com o teu pé que tu não está com os tênis? Aí eu disse, isso aqui é
Eu não irei conseguir ajudá-lo enquanto magnetizador se algum desses requisitos me afetar. E isso é emocional. Porque o que nós transferimos para o nosso magnetizado com transtorno do espectro autista? Equilíbrio emocional, que lhe falta. Arranjo mental, que lhe falta. Essa estrutura interna de estar no mundo e de se conectar com o próprio corpo. Isso nós transferimos. E é essa qualificação que o nosso fluido, que a nossa energia tem que ter para atendê-lo. Porque eu sempre digo assim, olha, magnetismo, gente, não é saber técnica. Magnetismo é dominar os fluidos, é dominar as energias, é dominar e conduzir a minha própria energia sabendo como qualificá-la, como direcioná-la para o outro e saber também perceber o universo fluídico do outro e harmonizá-lo. Isso é que faz de cada um de nós aqui um magnetizador. Não é o conhecimento ou meramente o domínio e o emprego das técnicas. As técnicas serão o meio pelo qual eu vou expressar esse domínio. Ou não. Tá? E aí é que a gente nota a diferença da ação de um magnetizador para outro. Cada um de nós aqui é diferente. E esse potencial magnético vai ser diferente também. Mas o que implica na realização de um resultado melhor ou pior de um ou de outro é esse domínio que está lá na base. Tá? Quando a gente começa um curso de magnetismo, a primeira preocupação que se tem que ter é essa. Sentir, perceber, dominar e projetar os fluidos, para depois ensinar a técnica. Senão, ele só sabe movimentar os braços. Tá? Então, recursos internos. Conhecimento e o emocional aplicado àquilo que eu vou atender. E isso vale para toda forma de atendimento magnético. Para o TEA é essa que eu estou comentando. Tá? Os recursos externos. Tudo aquilo que a gente pode transformar em uma maneira de estar com o outro. Sendo uma criança, eu posso transformar as folhas daquela árvore em alguma forma de relação entre eu e ela, em alguma forma de brincadeira, de interação. Uma formiga ali fora pode ser um recurso externo. Uma pipoca, um pirulito, um pão, um chocolate, um copo de suco. Tudo isso são recursos externos. Um brinquedo. No sábado também nós temos uma amiga que é colaboradora da sociedade, que é magnetizadora também, que é a Janaína. A Janaína tem um histórico bem interessante assim nesse aspecto de magnetismo e TEA. A Janaína, ela era profissional da área de relações humanas, ela trabalhava com uma grande empresa lá na nossa cidade. Estava super bem na carreira dela. E ela não se envolvia com o magnetismo das crianças, dos TEA. Ela não trabalhava nessa área, ela trabalhava com magnetismo no atendimento de outras situações, no atendimento geral das quintas-feiras. E no sábado ela preferia atender os pais. E o marido dela trabalhava conosco com as crianças. E o que acontece? Num determinado dia, um menininho pequeno se apaixona por ela. Era um autista novo que estava chegando na casa. Eu tinha trabalhado com ele estava trabalhando comigo, só que ele se encantou pela figura dela e ela se encantou por ele ter se encantado com ela. Aí eu disse assim, muito bem. Sabe no livro dos Espíritos, o magnetismo será a ciência que explicará, é o que guia as relações humanas e que explicará uma série de fenômenos que não são conhecidos no momento. Lembram dessa passagem? Está lá no livro dos Espíritos, falando sobre como o magnetismo interage nas relações humanas. Eu disse, muito bem. Ele se encantou por ela se encantou por ele pelo encantamento dele. Eu dei um passo atrás e digo, por favor,
Vou te ensinar a trabalhar com ele. Hoje ela é psicóloga especialista em autismo. Trabalha o dia inteiro profissionalmente e segue como voluntária trabalhando com autismo. E aí ela estava usando uma camiseta no sábado passado, que tinha um personagem estampado na camiseta, um personagem infantil que eu já nem me lembro o nome. E aí ela falou para o pessoal, olha, elas estão vestidas assim por esse motivo e eu estou com essa camiseta porque uma das crianças que eu atendo é fissurada por esse personagem. Então, quando ele me vê com essa camiseta, ele já vem para mim. Faz parte dos recursos extras. E ele já vem numa disposição positiva, porque é algo que ele gosta. É linguagem não verbal. Tá? Então, esses são os recursos externos. Então, a gente tem que pensar. O amigo de São Paulo que estava lá, eles já têm um trabalho na cidade de Matão, que eu participei o ano passado, dando um seminário para aprimorar o trabalho deles. No sentido de trocar experiências, né? E o Luciano tem um dos meninos que ele atende, que ele leva figurinha, porque o menino gosta de figurinhas. Então, quando ele vai atender ele já carrega uma figurinha qualquer que ele arruma, porque a criança gosta. Então, já chega e procura pela figurinha. Quando a Janaína contou a história da camiseta, e por que ela estava usando aquela camiseta, ele falou, olha, eu também tenho, eu faço isso com uma figurinha. Então, cada um de vocês, quando vierem a atender, ou se já atendem alguma criança com transtorno do espectro autista, ou convivem com ela, lembrem disso. Tá? Isso já é uma aproximação positiva. Tá certo? E usem tudo que tiver. Às vezes a gente tem, como eu disse, nem sei quanto brinquedo tem na sociedade hoje. Não dá, nem conto. Não sei contar quanto tem. Mas tem 2 peças cheias para vocês terem uma ideia. Tá? Às vezes é um sapo que está pulando no pátio. Entendeu? Tem 2 pracinhas, tem 2 salas cheias de brinquedos, de jogos, de bonecas, de bala, de balão, de não sei o que mais, de quadro, de sensorial, de não sei o que, tudo que foi ao longo desses anos se acumulando. Mas o sapo é o meu recurso extra daquele dia, porque é isso que interessa para ele. Então, a gente tem que ter essa mente aberta, de certa maneira, voltar a ser criança. Tá? E recursos extras. Quais são os recursos extras? E agora, né, vou falar especificamente recursos extras que as sociedades espíritas podem trazer como apoio, além desses que eu estou falando, do magnetismo e do acolhimento dos pais. As sociedades espíritas podem fazer isso e podem fazer mais. Os recursos internos eu já falei, então eu vou passar, tá? Mas está tudo aqui o que eu falei. Os recursos externos eu também já falei. Os recursos extras. Integração e apoio com outras atividades do grupo. Então, festas, confraternizações, grupos de estudo, trabalhos voluntários eventuais, porque vai ser muito difícil que essa família tenha uma disponibilidade de horário para um trabalho regular. Mas eventual, sim. Tá? Eventual pode acontecer e se sentirem integrados a isso. E uma outra coisa que é importantíssima são as reuniões mediúnicas. Ah, Ana, mas tem muito processo obsessivo envolvendo os autistas? Não, não tem. Na minha experiência de 22 anos, não tem. Tá? Existem processos espirituais envolvendo os autistas? Sim, existem. Mas não são de caráter obsessivo, ou seja, não há a figura de um obsessor que a gente caracteriza como, Kardec fala, né? A obsessão é uma relação de império que um espírito toma sobre uma outra pessoa. Em geral, tendo por detrás um desejo de vingança, seja porque teve uma relação de afeto. Aí já estou eu acrescentando, né,
O conceito do Kardec para lá na sua vida, né? Relação de império que toma sobre a vida de outra pessoa. O resto sou eu falando. Tá? O que tem por detrás? Tem por detrás uma traição de um sentimento de confiança, de afeto, um amor, de alguma maneira não correspondido e traído, seja de amizade, de confiança em negócio, seja de um relacionamento afetivo sexual, ou uma história de crueldade, de ter sido vítima de crueldade. Então vamos pensar assim, as guerras são naturais, nas guerras é natural a violência, por natureza da própria guerra, mas a crueldade não. Aonde está a crueldade, por exemplo, numa situação de guerra? Nos estupros, na morte dos civis. Aí está, né? A imposição da fome aos civis. Isso é a crueldade na guerra. E ela existe. Na maneira como tu trata os presos, os reféns, na maneira como trata os próprios soldados, os superiores. Muitas vezes exigindo coisas absurdas para além do matar pela defesa do que é necessário fazer. Assim como a gente vai ver outras formas de crueldade, né? Então eu posso ter, às vezes as pessoas podem ser torturadas psicologicamente num relacionamento. Isso é uma forma de crueldade. Se um relacionamento não me serve, sai fora. Não precisa torturar o outro, né? Nem abusar, nem... Enfim, crueldade é um abuso da força que nós exercemos sobre uma outra pessoa, para muito além da raiva. É um excesso na raiva, é um excesso no ódio e nas condutas que são geradas dessa maneira. Está lá na Lei de Destruição, no Livro dos Espíritos, um tema específico sobre crueldade que é muito interessante de ser estudado. Então, o que a gente vê? Muitas vezes a gente se depara com histórias que trazem esse contorno e que tem a presença dessa pessoa que hoje está reencarnada na condição de um integrante daquele grupo. E outros que estão desencarnados podem estar no seu entorno. Nós atendemos um caso que foi muito interessante de um dos nossos meninos, que ele teve crises de violência muito severas, e ele era muito, muito agressivo. E quando nós fizemos essas reuniões de evocação, o que surgiu é que ele fazia parte de um grupo desses que tem essa vivência com a violência, noutra encarnação. E ele havia sido trazido para uma encarnação compulsória, na qual ele se deparava, né, naquele momento, na adolescência, com a condição em que ele estava vivendo, e os outros o cercavam, principalmente nos momentos em que ele dormia, em que ele estava fora do corpo. E como o autista, a gente vai ver aqui no Céu e Inferno agora, ele também tem uma relação com o corpo um tanto quanto diferente da nossa. Eu estou falando relação espírito-matéria, tá? Estou trazendo a coisa agora para o lado dos fenômenos. Ele também, no estado supostamente de vigília, via esses espíritos e ele não diferenciava, porque ele também tem uma limitação intelectual severa, ele não diferenciava quem era encarnado e quem não era. E não diferenciava em que momento ele estava. Se ele estava nessa vida, ele não tem, porque o autista não tem a identidade física, a identidade psicológica, e ele vive uma coisa de simbiose com o corpo de outras pessoas, que tem a ver com o processo reencarnatório, que por si só também é outro seminário. Mas tudo isso faz parte do nosso treinamento para o pessoal que trabalha com autismo, de entender tudo isso. Tá? Então, eles não têm essa consciência, que é o que o ego saudável nos traz. A gente fala muito mal do ego, né? Mas é essa instância da mente que nos diz: eu agora sou a Ana, estou aqui em Campina Grande falando para o grupo da Além, num seminário durante o carnaval, sobre transtorno do espectro autista. Isso é o meu ego que me informa, que me diz o que é o meu momento presente, como eu estou, o que é esta minha vida de hoje. Durante o processo reencarnatório, o ego é apagado e ele se refaz durante o primeiro período da infância. Isso tem uma relação com o que eu conversei sobre a história da maternidade antes.
e a função, né, de que a gente tem que separar essa simbiose materna com os filhos, e o papel, aí entraria o papel do pai, né, de fazer essa separação e trazer essa individualidade que se formou, essa simbiose que se formou lá na gestação, né, de romper e devolver para a mulher a sua identidade enquanto companheira e para o filho a sua independência para essa vida. Isso faz parte do estudo do processo reencarnatório, tá? O autista não tem isso. Tá? Esse processo reencarnatório não está desfeito. E, portanto, ele não formou um novo ego que lhe diz quem ele é, aonde ele está. E, às vezes, dependendo do grau, né, do autismo, isso nem sequer intelectualmente seria possível ser feito. Certo? Então, se ele está batendo na mãe, ele sabe que aquela pessoa faz parte da vida dele, mas ele não tem o conceito materno como eu tenho, como vocês têm. Tá? É duro de ouvir, eu sei que é, mas é realidade. Não adianta adorar a pílula. Certo? Então, ele não diferenciava, voltando à história do menino lá, ele não diferenciava se ele estava batendo na mãe dele de hoje ou se ele estava batendo num companheiro desencarnado que ele estava vendo ali. Ele batia em todo mundo junto. Porque também os espíritos que faziam parte da existência passada dele o agrediam e tinham essa vivência violenta, e ele reproduzia tudo isso sem, assim, uma coisa muito doida que não tinha medicamento que controlasse. Em reunião mediúnica isso tem como ser trabalhado e tem como ser encaminhado a esses espíritos. Tá? Claro que depende do livre-arbítrio deles, porque o autista está com as limitações do físico, mas esses que estão desencarnados não. Esses têm consciência plena. Então, a gente melhorando esse entorno também melhora a condição de vida dele. E muitas vezes também nessas reuniões mediúnicas, a utilização da evocação do próprio atendido. O que eu estou falando? Comunicação de pessoa encarnada. Certo? Para que fim? Para fins terapêuticos, exatamente como deve ser quando a gente evoca um espírito desencarnado para ele ser atendido, para ele ser melhorado. Qual é a diferença? A diferença é que eu não vou encaminhar ele para o mundo espiritual. Eu vou pacificá-lo na condição que ele está agora. E ele vai retornar para o seu corpo e para a sua vida. Tá? Essa é a grande diferença de quando eu lido com uma comunicação de um espírito encarnado e de um espírito desencarnado. O resto é tudo igual. A manifestação mediúnica é igual. Né? A única situação é que a gente sente que aquela pessoa não está desencarnada. A gente sente que é uma pessoa encarnada, que está vinculada a um corpo. Né? Mas como dialogador, como orientador ou como doutrinador, como vocês queiram chamar, a diferença vai ser, quando eu estou encaminhando um espírito desencarnado, eu encaminho ele para um atendimento em sequência no mundo espiritual. Aqui eu vou encaminhar ele para um atendimento em sequência no mundo material. Eu vou encaminhar ele de volta à sua vida para reflexão. A terapêutica foi conversar com ele, dizer para ele o que estava acontecendo com ele, qual era a situação que ele estava vivendo, né? As consequências, porque a matéria limita a inteligência, o espírito não. Tá? O espírito, num primeiro momento, ele vem com a limitação do corpo. Ele sente isso. Mas no contato com o médium, ele percebe que o corpo do médium não tem a limitação da inteligência. Ele não tem a limitação para falar. Ele não tem a limitação da socialização. E isso também harmoniza o espírito. Por algum momento ele sai fora daquele corpo que é sofrimento para ele. E da mesma maneira como o nosso corpo, enquanto médiuns, ajuda o bem-estar do espírito desencarnado, ajuda também o do encarnado. E permite que ele converse. Tá? Coisas que jamais ele diria para um psicólogo, até porque não teria condições, dependendo do grau de intelectual que possui. Numa comunicação mediúnica ele pode falar. E pode falar do que se passou, né, como é que o que ele sente. Certo? Isso também impacta na própria questão da fala, tá? Ajuda muito quando é somente um bloqueio emocional, às vezes um não falar, que não tem um impedimento físico.
Tá? Então, a comunicação mediúnica depois ajuda a melhorar o processo de fala deles. Tá? Então, já falei dos grupos de estudo, assisti a palestras, né, na Casa Espírita. A questão de uma atenção social, que eu já falei, né, de também o grupo espírita ser um espaço de convivência social para essa família, de pertencimento de festas. Então, assim, ó, vocês podem achar assim, mas é um tema tão pesado, né, falar sobre isso. Esse trabalho deve ser muito pesado. E não é. É um trabalho alegre, é um trabalho leve, é um trabalho feito com conhecimento e com responsabilidade, mas no dia a dia, as pessoas adoram fazer esse trabalho. Porque é um trabalho de alegria. Depois eu vou ver se eu consigo passar alguns vídeos para vocês verem como é que é na prática. Tá? Então, essas famílias também precisam. A gente promove, todos os finais de ano a gente faz festa com eles, a gente faz oficinas com música, com dança, né? Com atividades assim que integram, né? E integram não só com o grupo, não só no grupo de trabalho, mas que integram com os outros trabalhadores, com os outros frequentadores, vida social, tá? Para resumir. E uma outra questão também que às vezes a gente precisa ter uma atenção econômica. O autismo afeta pessoas de todos os níveis sociais, sem distinção. Então, a gente pode se deparar com situações em que eles precisam de uma cesta básica, que eles precisam de uma ajuda para medicamentos, que eles precisam, né, de fralda, de alguma situação assim, de material escolar. Dentro das possibilidades do grupo, isso também ameniza esse estado de sofrimento. Tá bem? Então, pessoal, vamos ver aqui, para a gente ter tempo de fazer as perguntas. Com relação a essa questão do transtorno do espectro autista e das comunicações mediúnicas, eu falei no primeiro horário que elas já tínhamos instruções muito antigas a respeito, né? Aonde que elas estão? Elas estão no livro Céu e Inferno. No capítulo que fala sobre as expiações terrestres. Na comunicação que Kardec faz, na evocação que ele faz do espírito de Charles de Saint-Dié, e que ele coloca aqui a expressão assim, idiota. Só lembrando, toda vez que vocês virem ou lerem, né, nas obras de Kardec a expressão idiota, cretino, não tem o significado pejorativo do xingamento da atualidade. Isso eram diagnósticos médicos da época, que se referiam a pessoas que nós já chamamos como deficientes mentais, como debilóides, como crianças especiais, enfim, que atualmente a gente chama, né, pessoas com déficit cognitivo ou com déficit físico, para dizer que tem ali alguma necessidade específica, seja intelectual ou física, certo? Então, na época, isto era um diagnóstico médico que se referia a essa condição. Portanto, esse tema já estava tratado, né? Já era visto. Não tinha, obviamente, a proporção que tem hoje, que eu falei para vocês que há um boom de casos no momento. Mas então ele diz assim, Sociedade Espírita de Paris, 1860. Charles de Saint-Dié era um jovem idiota com a idade de 13 anos, vivente, portanto estava encarnado, e cujas faculdades intelectuais eram de uma tal nulidade que não conhecia os seus pais e podia tomar seu alimento com dificuldade. Havia nele parada completa do desenvolvimento de todo o sistema orgânico. Então era uma pessoa que, além das dificuldades intelectuais, tinha também deficiências físicas, tá? E Kardec, então, evoca a São Luís, primeiramente, e depois, né, ao próprio Charles. Então, a São Luís ele dirige a seguinte pergunta: quereis dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? E São Luís responde: podeis evocá-lo, como se evocasseis o espírito de um morto. Vossas respostas nos fariam supor que a evocação poderia ser feita a qualquer momento. E vamos lembrar, né, que quando lá no Livro dos Médiuns fala,
diz que a comunicação entre vivos é possível desde que a pessoa esteja num estado de sonolência ou dormindo, em que ocorra a emancipação natural do espírito, certo? E aqui São Luís diz, para uma situação desse tipo, isto não vale. Porque Kardec pergunta, vossas respostas nos fariam supor que a evocação poderia ser feita a qualquer momento. E a resposta, sim. A sua alma, prende-se ao corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais. Pode ser desligado. Perceberam que então aqui ele está nos dizendo que nós temos que voltar ao estudo do processo reencarnatório e perceber como se formam os laços entre o espírito e o corpo e entendê-los. E que aqui estamos nos deparando com uma situação de exceção nesse aspecto. Então, do ponto de vista espiritual, nós temos aqui uma situação diferente. Já podemos pensar que a relação entre o espírito encarnado nessas condições e seu corpo é diferente da regra geral. Tão diferente que ele pode ser evocado a qualquer momento. Mesmo que ele esteja aparentemente desperto. Então, Kardec faz a evocação. Essa é a terceira pergunta. Então, evocação de Charles de Saint-Dié. E aí a resposta do espírito. Sou um pobre espírito preso à terra, como uma ave por uma pata. E aí Kardec pergunta, em vosso estado atual como espírito, tendes a consciência de vossa nulidade neste mundo? Certamente, sinto bem o meu cativeiro. O que ele está se dizendo aqui? Né? Que ele se sente preso ao corpo. Que o corpo para ele é uma prisão. Quando o vosso corpo dorme e que vosso espírito se desliga, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesseis num estado normal? Quando meu infeliz corpo repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu que aspiro. Experimentais como espírito um sentimento penoso pelo vosso estado corporal? Ou seja, o espírito sofre nessa condição de encarnação? Sim, uma vez que é uma punição. Tá? Então, aqui nós estamos diante de uma situação de uma encarnação compulsória. Ana, todas as encarnações com o TEA são compulsórias? Não. Todas não. Mas a gente pode pensar que como eu vou diferenciar uma reencarnação compulsória de uma reencarnação com uma prova nessa área? Pelo grau de inteligência que ele manifesta. Quanto mais comprometido, mais eu posso pensar numa reencarnação compulsória. Certo? Quanto mais ele tem a inteligência preservada, mais isso se torna uma condição de prova ou de expiação. Entendido? Por quê? Porque com a inteligência preservada ele consegue ter a consciência do que vive. Ele tem liberdade, mesmo com limitações, como eu citei antes. Uma pessoa que trabalha na área da agronomia, uma outra que é uma ativista da questão climática, uma outra, que era da área da medicina, a moça que eu falei, estudava gastronomia. Então, eles têm possibilidades de desenvolver muitas coisas. Então, eu posso pensar, essa pessoa está numa condição de prova. Assim como eu tenho as minhas provas com relação ao meu sistema respiratório e outros têm no seu corpo com outras situações. Certo? Mas quando essa inteligência não permite vida independente e este corpo é uma prisão, então aí eu tenho uma condição de vida de reencarnação compulsória. Ok? Porque não precisa planejamento, certo? Não há um planejamento reencarnatório. Porque ele está ali para aprender outras situações, ele vai desenvolver outras coisas, mas não tem uma programação reencarnatória, porque nada será possível a ele executar no físico que ele vai reencarnar. Entendido? Ah, mas então ele foi um suicida, que é outro mito que tem muito no meio espírita. Não. Assim,
Diversas situações conduzem a isso. Tá? Não taxem. Cada um tem a sua história, a sua possibilidade, de acordo com o grau que ele vai ter, tá? Não dá para a gente dizer assim, isso aqui é isso, assim. A vida não é um joguinho de quebra-cabeça, que a gente encaixa as peças e resolve no final. Aí ele segue aqui, né? Lembrai-vos de vossa existência precedente? Sim, ela foi a causa do meu presente exílio. Qual era essa existência? Um jovem libertino sob Henrique III. Dissestes que a vossa condição atual é uma punição. Não a escolhestes, pois? Não escolheu. Como a vossa existência atual pode servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que estáis? Ela não é nula para mim, diante de Deus que me impôs. Por quê? Porque ele desenvolve outras coisas. Valores que eu não vou perceber no físico, mas que o espírito, por tudo que ele vai vivenciar, ou ele vai... Para que serve uma existência assim, né? Para que esse espírito desenvolva em si ou o arrependimento, que não foi construído, daí uma existência compulsória, né? Ou para que ele desenvolva outros fatores em sendo uma prova, como, por exemplo, a questão emocional, a humildade, a compreensão, o uso correto da inteligência, e por aí vai. Né? São inúmeros os caminhos de aprendizado. Para o espírito, que nem sempre a matéria vai registrar. Então, essa existência é válida para o espírito, sim. Tão válida que é necessária, né? Não existe nada inútil na obra de Deus, né? Prevedes a duração da vossa existência atual? Não. Ainda há alguns anos e reentrarei em minha pátria. Desde a vossa precedente existência até a vossa encarnação atual, que fizestes como espírito? Foi porque eu era um espírito leviano que Deus me aprisionou. Então, o que ele está dizendo aqui? Que enquanto encarnado, ele se definiu como um libertino. E aí essa definição é bem ampla. E após essa encarnação sob Henrique VIII, que é o período, né? Ele, no mundo espiritual, se definiu como um espírito leviano. Ou seja, não estava nem aí para nada. Por consequência, uma reencarnação compulsória. Ele não entrou em fatos, né? Mas ele só se definiu como um libertino e como um leviano no mundo espiritual. No vosso estado de vigília, tendes consciência do que se passa, e isto apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Eu vejo, eu ouço, mas o meu corpo não compreende e nem vê nada. Então aqui, gente, uma coisa muito importante, que a gente sempre fala para todas as famílias que nós atendemos, as pessoas que nós participamos de eventos como esse. Não falem de alguém com transtorno do espectro autista na presença dele. Não pensem que ele não está ali e que ele não percebe ou que ele não sente. E muitas vezes, por tudo aquilo que a gente conversou antes, essas famílias precisam muito desabafar. E como elas acham que ele não responde, ele não entende, ele não está sentindo, fazem isso. Né? Então chegam para o magnetizador e essa semana foi assim, foi assado. Não aceitem isso. Disponibilizem no grupo uma pessoa para isso e que vai passar então esse resumo para o magnetizador. Mas não façam isso na frente da criança. Porque como espírito ele está sentindo, ele está entendendo. E em algum momento, se ele ouviu alguma coisa, né, e vamos lembrar, ele não é santo, ele não é um espírito evoluído, ele não é um anjo azul, ele não é uma criança cristal. Ele é um espírito que está numa situação como nós estamos vendo aqui. E ele vai reagir. E aí ele diz do nada ele me agrediu. Do nada não. Ele pode ter se sentido, de alguma maneira, agredido por aquilo que foi dito sobre ele para outra pessoa. Ele sente, o espírito sente e compreende e está presente. E aí o corpo vai responder de alguma forma.
Aí Kardec pergunta, podemos fazer alguma coisa que vos seja útil? Olha a resposta que o Espírito diz, nada. E ponto. Aí Kardec então pergunta para São Luís, as preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que por um espírito errante? As preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Isso é regra geral. Ponto e vírgula. Agora ele entra no caso específico. Na posição deste pobre espírito, não podem servir-lhe para nada. Servir-lhe-ão mais tarde, porque Deus tê-las-á em conta. Então, meus amigos, o recurso da prece para essas famílias não pode ser indicado como um caminho de melhora imediata, porque eles vão se decepcionar. Aliás, nós entendemos muito mal de prece. Uma boa leitura sobre faria com que a gente percebesse que os Espíritos deram muitas lições de quando, de fato, ela deve ser usada e para que fim, e não como uma coisa paliativa para toda e qualquer situação. Aqui eles estão deixando muito claro. A validade dessa prece vai ser para muito além, mas não para o imediato. Não para essa existência, não para aquele momento. Ah, então a criança está em crise, vamos fazer uma prece para ele se acalmar. Não vai acontecer, não vai rolar. Façam uma prece por vocês, para não se envolverem na crise dele. Porque senão depois os pais vão dizer assim, quanto mais eu rezo, mais fantasma aparece. E o que estão me dizendo lá na além ou lá na sociedade de vida não serve para nada. Porque eu faço e não funciona. Tá? Então, a prece sim, mas não para o imediato. Para algo para muito além. Façam prece sim e recomendem a prece sim aos pais por eles mesmos. Quando nos momentos de crise, para que eles entendam, se acomodem, que os bons espíritos os auxiliem a se manterem serenos e não se envolverem naquela crise. Tá? Bom, Kardec vai adiante, né? Ele nunca para só nisso, embora aqui já tenha muita coisa. E aí tem aqui a comunicação de Pierre Joty, que era o pai do médium e que traz orientações a respeito dessa situação. E ele diz assim, ó, agora no geral, né, não só específica ao Charles, embora as respostas de São Luís são gerais também. Tá? Os cretinos são seres punidos sobre a terra pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades. Sua alma está aprisionada num corpo, cujos órgãos, impossibilitados, não podem exprimir os seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico é uma das mais cruéis punições terrestres. Frequentemente, ela é a escolhida pelos espíritos arrependidos que querem resgatar suas faltas. Então, aquilo que eu falei, pode ser uma expiação. Essa prova não é estéril, porque o espírito não fica estacionário na sua prisão de carne. Seus olhos embrutecidos veem, esse cérebro deprimido concebe, mas nada se pode traduzir, nem pela palavra, nem pelo olhar. E salvo o movimento, estão moralmente no estado dos letárgicos e dos catalépticos, que veem e ouvem o que se passa ao seu redor sem poder exprimi-los. Em magnetismo, quem são os letárgicos e os catalépticos? Do que se está falando aqui? Ai, ai, magnetizadores. Ai, ai. O que eles estão falando? Que estado magnético é esse? Ah, muito obrigada. É sonambulismo. Muito bem. Se está falando de alguém em estado sonambúlico. O que é o estado sonambúlico? É um espírito que está emancipado ou está distanciado do seu corpo, mas o utiliza.
Ele não é, né, ele é aquele sonâmbulo que não foi colocado nesse estado por um magnetizador. Ele vive esse estado porque os laços que o prendem à matéria, no processo reencarnatório, pelo estado em que ele já reencarnou próprio, são diferentes. São mais frágeis e fazem com que ele não se conecte a esse corpo com a mesma condição que nós. Como magnetizadores, diante do sonambulismo, como é que eu faço? Tá? Um cataléptico é um grau de sonambulismo. Tá? Um estático é um grau de sonambulismo. São condições diferentes. E vamos ver como é que ele continua. Porque aqui então ele já disse, né? Especificou o que São Luís disse quando falou dos laços frágeis espirituais e que eram diversos e que por isso ele podia ser evocado a qualquer momento. Ele não precisava estar dormindo. Porque esse espírito já está distante do corpo. Onde é que eu parei? Dos letárgicos e dos catalépticos, que veem e ouvem o que se passa ao seu redor sem poder exprimi-lo. Quando tendes em sonho esses terríveis pesadelos, onde quereis fugir de um perigo e gritais para chamar socorro, ao passo que a vossa língua fica presa na boca e os vossos pés ao solo, sentis por um instante, sentis por um instante o que o cretino sente toda a vida. Paralisia do corpo ligado à vida do espírito. Quem é que nunca teve um pesadelo desses? Eu quero gritar e não consigo. Eu quero acordar e não consigo. Eu quero correr e não consigo. Então, quando vocês verem uma pessoa nessa condição, vocês já vão saber como é que ela se sente. Tá? Quase todas as enfermidades têm assim sua razão de ser. Nada se faz sem causa. O que chamais a injustiça da sorte é a aplicação da mais alta justiça. O José Antônio, no livro Código Vermelho, ele chama isso de a bênção incompreendida. Porque naquela história, spoiler, né? Naquela história, há uma situação em que o final dela é uma pessoa ser encaminhada para uma encarnação nessa condição. E aí ele mostra os mentores espirituais numa reunião, entristecidos por terem que fazer isso. Mas a mentora espiritual daquele que iria reencarnar nessa condição usa essa expressão e diz para eles assim: é duro esse trabalho. Estou usando as minhas palavras, embora tenha passado por mim, eu não registro tudo no cérebro, eu fico com a lição. As palavras do livro são outras, mas a lição é essa. É duro para os mentores espirituais também promoverem uma encarnação desse teor. Mas ela consola os outros, dizendo que a pessoa que ela iria ser a mentora espiritual e acompanhar numa encarnação, que já acompanhava, melhor dizendo, né, de outras, e que sabia, portanto, por que seria necessário aquela, e que ela seguiria ele naquela existência futura. Ela diz, essa é a bênção incompreendida da lição do Mestre Jesus, de que se eu quero ir para o paraíso, ou ganhar o paraíso, e eu precisar perder uma mão ou um olho, é preferível que eu o perca do que eu perder a mim mesmo. Então, perder a inteligência, a manifestação física, por algum tempo para o espírito, pode ser o caminho da regeneração dele, o caminho da evolução dele. E essa é a bênção incompreendida. Tá? Porque nós não olhamos para aquele espírito e pensamos assim, está sendo útil. Não, a gente pensa, puxa, para que isso? Só sofrimento. É uma bênção incompreendida para aquela situação. A loucura é também uma punição do abuso. Aqui ele fala um pouco da loucura, eu vou pular, tá?
Aí, vou voltar aqui quando ele fala no geral, ó, os atos de furor e de imbecilidade aos quais o seu corpo se entrega são julgados pelo seu interior, que o sofre e que deles se envergonham. Assim, zombar deles, injuriá-los, maltratá-los mesmo, como fazem algumas vezes, é aumentar seus sofrimentos, porque é fazê-los sentir mais duramente sua fraqueza e sua abjeção. E se o pudessem, acusariam de covardes aqueles que agem desse modo, porque sabem que a sua vítima não pode defender-se. O cretinismo, então vamos traduzir, todas as situações em que a gente vai ter um déficit cognitivo, um déficit intelectual. Não é uma lei de Deus, ou seja, isso é algo transitório para o nosso mundo de provas e expiações. E a ciência poderá fazê-lo desaparecer, porque é o resultado material da ignorância, da miséria e da imoralidade. Os novos meios de higiene que a ciência, tornada mais prática, colocou à disposição de todos, tendem a destruí-lo. Sendo o progresso a condição expressa da humanidade, as provas impostas modificar-se-ão e seguirão a marcha dos séculos, tornar-se-ão todas morais. E quando a vossa terra, jovem ainda, houver cumprido todas as fases de sua existência, tornar-se-á uma morada de felicidade, como outros planetas mais avançados. Então, o que os espíritos dizem? Quem é que tem que solucionar esse problema? Quem é que tem que desvendar esse desconhecido? Somos nós. É a ciência humana. É esse o caminho que eles dizem. Por quê? Porque isso implica em evolução. Evolução do planeta. Evolução da sociedade. A busca de conhecimentos faz parte. Assim como nós já tivemos muitos outros flagelos e que foram solucionados pelo desenvolvimento da inteligência humana como um todo. Isso é evolução. E que erradicaram. A peste negra matou milhares de pessoas. A sífilis já foi um flagelo. Tivemos a pandemia do Covid. Isso faz parte da nossa cíclica. São os flagelos destruidores que os espíritos nos explicam. O transtorno do espectro autista hoje é um caso de saúde pública. Não. A grande maioria deles vem com um déficit cognitivo alto. Esses muito inteligentes é uma minoria. É uma minoria. E ainda assim, essa inteligência muito alta é específica para uma coisa. Ele pode ser uma sumidade em medicina e não saber amarrar o sapato. Não saber amarrar o tênis, não saber encher um copo. Então, tá certo? Porque quando a gente vê na TV, no cinema, é sempre, mas não é bem assim, É complexo, muito complexo. O autista leve de nível 1 com inteligência preservada já são... mas o nível 1 não é essa inteligência altíssima. Essa inteligência altíssima é muito pequenininha. Ele está classificado no nível 1, mas ele é muito pequeno dentro dessa proporção. O autista leve é aquele que vai aprender a ter algum grau de independência, de tomar banho, de comer, de se alimentar, de desenvolver algum trabalho, como, por exemplo, arrumar uma prateleira de supermercado. Sim. Ele tem esses casos, são específicos, matemática, história, artes, são coisas muito pontuais, Eles têm, isso é uma só. Alguns deles tu vai ver algumas características, isso também é uma porta entreaberta, tá bem? Então, pessoal,
Qual é a magnetização para o transtorno do espectro autista? Esse protocolo nos foi passado, a gente já falou todo o tempo aqui, né, sobre os problemas que a gente vai enfrentar. Por quê? Porque como magnetizadores, e todos vocês são magnetizadores, conhecem, têm alguma experiência, a gente precisa saber a natureza do mal que nós vamos tratar e qual é, então, a técnica correta e a melhor qualificação dos nossos fluidos para aquela situação. Tá? Estamos no horário, sabemos. O que vai acontecer? Não. Não, mas assim, ó, eu intuí, e como eu já me conheço, isso é auto... Tá bem, desse ano eu não venho mais mesmo. Tens toda a razão. Então, gente, o que é que está afetado em tudo isso que eu descrevi para vocês? Está afetado o intelectual, o psicológico, o emocional. Muitas vezes está afetado também o motor, por conta dessa ligação frágil com o próprio corpo. A questão do ego, de trazer para a realidade, tudo isso a gente pode trabalhar com as brincadeiras. Aí tem inúmeras coisas que a gente pode conversar depois em algum momento, né? Já que hoje vocês vão me ouvir incansavelmente. Não sei se vocês vão cansar, e eu também. A gente vai trabalhar, então, esse foco com o magnetismo. Aonde que eu encontro isso? Eu encontro isso no sistema nervoso. O sistema nervoso se compõe do quê? Cérebro, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Bem resumido. No cérebro eu vou ter áreas que são mais específicas para o pensamento, para a audição, para os sentidos. E eu vou ter, toda a questão motora também. Tudo isso está vinculado. Ótimo, então eu já sei que neste corpo está marcado ali e o problema é esse, então é ali que eu tenho que atuar. Certo? Quais são os centros de força no perispírito que respondem a esses locais? Quais são os centros de força que respondem pelo sistema nervoso central, pela questão psicológica, pelos nossos pensamentos, pelo aspecto emocional? Centros de força, chakras. Oi? Frontal, qual outro? Coronal, humeral. Fechou. Humeral, frontal e humeral. Por quê? Porque pelo frontal eu vou acessar, todo o plexo que vai ativar as funções do cérebro. Então, como é que funciona a passagem do magnetismo? O magnetizador, funcionando com seus centros de força no sentido de doação, vai passar essa energia para os centros de força do seu atendido, que vai funcionar no sentido de recepção, no sentido horário, que, portanto, vai penetrar por onde? Aonde que ele vai bater? Ele vai bater no sistema nervoso primeiro. Do sistema nervoso, ele vai seguir um percurso pelo corpo, do endócrino até chegar lá no sangue, do sangue a cada célula. Certo? Se eu atuo especificamente nos pontos em que a pessoa tem uma problemática, eu intensifico essa passagem e atuo especificamente naquele ponto. Então, com o autismo, o protocolo de magnetismo é bastante simples. Eu tenho que trabalhar o sistema nervoso central e a parte motora. E isto é coordenado pelo centro de força frontal, que vai atuar diretamente na parte emocional, na parte dos sentidos, na parte dos nossos pensamentos. Ele fica aqui, Se eu não me engano, o frontal do espírito fica logo atrás também, Aliás, desculpem. Aqui é o centro de força do frontal do perispírito e há uma parte do cérebro que também se chama lobo frontal, que fica logo aqui atrás, nessa mesma localização. Certo? O humeral, aqui também, Base, ele vai pegar toda a parte de motora, de conexão com o corpo, de domínio, músculo, osso, Então, toda a parte de movimentação aqui. Como se trabalha pensando em magnetismo? Eu trabalho sempre pensando na lei de harmonia.
que me diz que eu tenho um padrão, que dentro deste padrão nós estamos em harmonia. Quando vocês fazem um exame clínico de laboratório, vocês veem que diz assim, valores de referência, não é? O que quer dizer esses valores de referência? Que é o padrão utilizado para dizer se aquilo que foi dosado está dentro dessa lei de harmonia. Se ele está dentro daquele valor de referência, a ciência entende que o corpo está funcionando normalmente. Então, se nós temos um X lá de valor de referência para colesterol, se eu tenho o meu índice acima daquele valor de referência, quer dizer que o meu colesterol está alto. Se eu tenho o meu colesterol dentro daqueles padrões, significa que está ok, não tem nada para fazer ali. Né? E se ele estiver abaixo daqueles valores de referência, pode ter algum problema. Não especificamente o colesterol, porque agora eu falei o colesterol, mas eu na verdade não sei se um colesterol muito baixo traz problemas, mas acredito que sim. Porque o nosso corpo todo funciona nessa lei de harmonia. Mas vocês podem pensar isso com hipertireoidismo, hipotireoidismo, hipertensão, hipotensão, que é uma coisa que a gente no senso comum domina mais. Então, sempre que vocês verem esses termos, funciona acima, significa que este centro de força está congestionado por essa doença. Porque este órgão responsável está trabalhando para além das suas funções. Então, eu posso pensar agora como magnetizador em que técnica eu vou usar, porque eu, ao saber disso, já tenho uma informação que o meu tato vai confirmar de que aquele corpo tem este problema. Se eu tenho uma congestão, eu uso que técnica? Dispersivo. Então, se eu tenho algo que está em excesso, eu disperso. E se eu tenho algo que está faltando, que está abaixo do valor de referência, isso me diz que aquele órgão está com uma carência de energia. O que eu faço? Eu concentro. E assim eu vou escolher a técnica. Daí eu vou escolher se eu vou trabalhar com uma imposição, se eu vou trabalhar com longitudinal concentrado, né? E aí depois eu vou descobrir, eu vou pensar, bom, mas que outro efeito eu quero? Eu tenho duas coisas que também são possíveis. Eu posso ativar alguma coisa ou eu posso fazer com que essa coisa pare. Então eu vou escolher entre ativantes e calmantes. Porque há um engano muito frequente com relação à palavra calmante em magnetismo. A gente tem a ideia de que é o mesmo que a gente compra na farmácia. E não é. Tá? Ele tem uma certa semelhança, mas ele não é usado para a mesma coisa. Porque o efeito do magnetismo calmante é o efeito de parar. Tá? Eu quero parar uma função. Então, eu posso usar o calmante para tratar um hipertireoidismo. Porque eu quero parar aquela função que está em excesso. Tá? Não pense em calmante, relacione calmante de magnetismo com calmante lá. Não, porque isso tem relação, e aí vai bem comprido aqui, mas isso tem relação com vocês irem no mar observar a função da Lua. Sabe quando a Lua está próxima, o que acontece? Vocês conseguem ver em Maragogi lá as piscinas naturais quando tem maré alta? Não, né? Porque o mar vem para fora, ele está cheio, ele é ativo. A gente consegue ver quando ele está calmo, e aí a Lua está nas suas fases mais distantes. Portanto, ela exerce um efeito calmante sobre as águas. E foi essa conexão que levou os magnetizadores a desenvolver a ideia do ativante e do calmante. Que tudo na natureza que está distante no efeito que gera sobre um outro ser, paralisa e acalma. E tudo aquilo que está próximo exerce um efeito ativante. Tá? Então, lembrem disso. Não conectem a ideia calmante em magnetismo com farmácia. Conectem com as marés da Lua. Com as marés e a Lua. Tá certo? Então, muito bem. Já defini que eu preciso tratar humeral e frontal.
que vai abarcar tudo aquilo que a gente falou sobre o comportamento e a situação dessa criança. E aonde que a ciência também aponta os problemas. Ok, eu vou fazer calmante ou ativante? Calmante, porque eu quero que ele pare a agitação. Né? Eu pare a hiperatividade, que pare a crise, que pare aquilo que está desorganizado. Então eu vou trabalhar concentrado calmante sobre toda a região dos sentidos, porque ele pode estar também nos sentidos, né, hipersensível. Então eu acalmo isso, eu paro essa hipersensibilidade e vou permitir que ele consiga usar roupas. O ativante tenderá a aumentar, a potencializar tudo isso. Tá? E é por isso também que as pessoas dizem, mas eu sou mãe de um autista, me ensina a magnetizar ele. Eu não ensino. E não recomendo. Por quê? Porque primeiro precisa de toda aquela função emocional que eu passei 2 horas fazendo vocês ouvirem. Porque ela é fundamental. E quem está no bolo não consegue separar as coisas. E aí, se tu põe o magnetismo junto, é como jogar gasolina na fogueira. E aí o raciocínio frio que precisa, não tem. E aí ela pode pensar, mas eu vou tocar nele, vou grudar minha mão na testa e vou magnetizar ele com a minha mão colada aqui, Deus vai ajudar. Deus vai ajudar, mas a lei da natureza é implacável. Certo? Então, calmante, concentrado, frontal e humeral. Ele para deitar numa maca, para sentar numa cadeira? Não. Então, vocês vão fazer como e onde ele está. Porque eu vou repetir para vocês o que o Georges nos disse quando a gente atendeu o nosso primeiro caso. Que o primeiro atendimento ele veio adormecido no colo do pai. Na segunda vez que ele voltou, ele corria desesperadamente em torno de uma sala em construção na qual não tinha nada. Não tinha cadeira, não tinha piso. Sabe a historinha que leva para o útero materno, aquela do... Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia fazer pipi. Conhecem? Vocês sabem que essa música ela é uma referência ao útero materno, né? A casa que ele descreve é o útero. Muito bem, nós começamos o nosso trabalho num espaço assim, que não tinha nada. Era uma peça em construção, porque tinha acontecido um vendaval lá e tinha derrubado o nosso prédio, quando esse menino chegou. E nós não tínhamos nem 1/10 da estrutura que se tem hoje. Não tinha nada. Só tínhamos o quê? Disposição de aprender, a vontade de ajudar e a confiança na orientação dos mentores espirituais, porque esse primeiro menino foi diagnosticado pelo mentor espiritual da sociedade. A medicina, o médico que o acompanhava, o neurologista, 5 anos depois confirmou o diagnóstico. Naquela época era muito difícil um diagnóstico. Hoje já está muito mais fácil. É um tema muito mais conhecido. Não é um bom diagnóstico, mas é um diagnóstico que se faz hoje mais... O fácil que eu quero dizer é em menos tempo. Tá? Mais rápido. Então, gente, é isso. Eu vou trabalhar concentrados, calmantes, numeral no frontal. Eu posso fazer isso por várias técnicas. Mas se eu utilizar a dupla imposição, uma mão no coronário e outra mão no frontal, eu posso andar com ele onde quer que ele vá, né? Isso vai exigir, claro, que a minha concentração, eu não me dispersar, mas é isso. Tá? Depois, essa é a técnica de base em magnetismo. Vocês vão fazer o tato, vão fazer os dispersivos longitudinais, vão fazer essa técnica específica, e se essa criança tiver, por exemplo, um problema gastrointestinal, vocês vão acrescentar o que for necessário. Se ele tiver um problema respiratório, vocês vão acrescentar, mas nunca deixarão de atender esses 2 pontos, porque isso implica na condição de encarnação dele. E é isso que dá um melhor conforto e um alívio. Estamos falando que nós estamos curando alguém de TEA com magnetismo? Não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que isso possibilita que ele obtenha melhores resultados de socialização,
que ele desenvolva os potenciais possíveis à condição em que ele reencarnou, que ele tenha menos crise e se torne mais fácil de socializar, enfim, que ele tenha um bem-estar e uma melhor qualidade de vida, que por consequência impactam na sua família. Certo? Eu vou fazer, para finalizar esse atendimento, os perpendiculares, e eu vou fazer de novo os longitudinais, né, para que ele se sinta confortável nessa nova condição que o meu trabalho impôs para o organismo dele, e vou encerrar a minha relação magnética fazendo os dispersivos transversais. Porque se eu inicio uma relação magnética, eu preciso terminar ela. Do contrário, eu sigo com vínculos magnéticos com aquelas pessoas e sigo influenciando e sendo influenciada pelas sensações delas. Então, sempre encerrem uma relação magnética com os dispersivos transversais e o pensamento. Completei o trabalho, siga em paz, sem vínculos fluídicos entre nós. Ok? Pessoal, nós estamos no horário do almoço. Vocês vão seguir me ouvindo, para o bem ou para o mal, conforme vocês decidirem. Então, qualquer dúvida, responde nas outras questões junto dos outros trabalhos, tá certo?